Pessoal, bom dia. Eu sou o professor Vanderlei. Nós vamos dar continuidade aqui à parte de ajuste de curvas, né? E hoje nós vamos fazer um exemplo de ajuste de curvas usando, né, a interpolação polinomial, tá? Esse algoritmo vai estar disponível para vocês aí, beleza? Aqui, pessoal, eu estou fazendo um comando novo que provavelmente vocês não utilizaram aí ao longo da disciplina, né? Que é o pip install. O que é esse pip install aqui? Esse pip install, pessoal, é para que eu possa utilizar uma biblioteca, né, instalar uma biblioteca que não está disponível ainda no meu ambiente Python, tá? Então aqui eu estou usando a biblioteca Permetrics, tá? Essa biblioteca ela tem como uso a gente calcular o R quadrado, tá? Então é para isso que ela vai servir lá na frente. Para que a gente não tenha que programar o R quadrado, a gente pegou uma biblioteca pronta, visto que na NumPy não tinha esse recurso, tá bom? Então, eu vou, sempre que eu estiver utilizando aqui, eu vou usar esse comando aqui, né? Exclamação, pipstall permetrics, né? E as outras eu vou importar naturalmente. A biblioteca de plotagem, se eu não me engano, eu ainda não mostrei ela para vocês. Então, estou importando ela aqui, ela já é naturalmente instalada no ambiente Python, tá? Então, eu vou só fazer uso desse recurso. Então tá aqui, né? Tô rodando esses três comandos aqui de uma vez, né? Instalando a Permetrics, importando a NumPy, importando a matplotlib.pyplot. Vou chamar ela de PLT para facilitar a minha vida, né? E aí, pessoal, vamos entender. Nós estamos fazendo aquele exemplo 1A, né? Então, daquele exemplo 1A, o que eu fiz aqui, ó? Eu criei os cenários de possíveis interpolações polinomiais. Então, num primeiro momento, eu peguei o ponto x igual a 0 e 1, y0 igual a 1 e 6, né? Então, dentro daqueles pontos que vocês lembram lá, eu estou colocando os pontos, né? Depois eu escolhi um lá no final, né? O 2, que equivale ao 5, e o 3, que equivale ao menos 8. Aqui, eu já peguei um cenário 2, né? Que é um cenário com 3 pontos e o cenário com 4 pontos, que é o completo, né? Então, basicamente, eu vou rodar isso aqui, né? Esses cenários aqui, só para carregar na memória. Vou colocar aqui para vocês, ó, a plotagem, tá? A plotagem do quê? Da curva experimental, que vocês viram lá em aula. Então, aqui, ó, pessoal, comando plot, né? Muito tradicional aí em diversas linguagens de programação, MATLAB, né? C, você vai conseguir plotar ou escrever, né, de alguma forma, né, em alguma um gráfico, né? Então aqui, né, eu estou mostrando para vocês, coloco os dados de x, y, atribuo o marcador. Então aqui eu atribuo o marcador ponto, a cor. Essa cor aqui, esse códigozinho, pessoal, é hexadecimal, tá? Se você colocar lá no Google cor hexadecimal, você vai conseguir achar normal. Aqui o label, tá? Que é a etiqueta que eu vou dar para esse conjunto de que eu estou plotando. Aqui eu coloquei o x e o y, né? O nome que eu quero dar. Aqui tem um comando chamado size, né? A sintaxe size para falar o tamanho. E aqui eu estou colocando para adicionar a legenda, tá? Então aqui, pessoal, tá tudo orientado a objeto, né? Então eu construo aqui o meu plot e depois eu saio mostrando esse plot, né? Eu saio atribuindo o que eu desejo para esse, para esse arquivo, tá bom? Para essa plotar. Então aqui estou plotando a resposta experimental, né? Vocês estão vendo que ela tem uma cara de uma curva, né? Virada com a boquinha para baixo, né? Então é isso. Aqui, se vocês quiserem consultar o modelo de cores, é só clicar nesse link aqui. Eu deixei um site já organizado para que vocês possam trabalhar com essas cores aí, né? Para escolher a cor que você quiser, que ele vai estar a cor em hexadecimal, tá? Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer agora? Construir as matrizes de Van der Waals para cada elemento que eu estou atribuindo, né? Então, x0, x1, x2, x3. Por quê? Eu vou construir modelo para todos, porque eu vou mostrar para vocês como que a gente fez cada modelo, né? Para aquela, quanto que vai dar o R quadrado, por exemplo, para comparar com um modelo, né? Então, aqui embaixo estão as matrizes de Van der Waals, tá vendo? Para cada modelo, ok? Essa aqui foi a que eu fiz com vocês na aula teórica, tá?
Então tá aqui a matriz de Vandermonde. Depois da matriz de Vandermonde, pessoal, para que eu não tenha que ficar usando os códigos que eu já fiz, para ficar um pouco mais limpo, eu vou usar o próprio recurso da NumPy, tá? Que é o recurso de quê? O recurso de escrever, né? Resolver sistemas lineares usando o próprio NumPy. Então aqui eu usei esse comando aqui, ó, essa função np-linaug solve, né? Coloquei os termos, a matriz A matriz de termos independentes, que no caso é o Y, né? E aí rodei. E aqui eu estou usando um comando toList. Para que eu estou usando esse comando toList? Para transformar todas as minhas respostas em uma lista, para ficar mais fácil de trabalhar, tá? Só isso. Por enquanto, o que me interessa, que eu vou comparar com vocês aqui, é o 3, né? Então, eu printei o toList do A3 aqui, né? Que é o que eu fiz com vocês lá na aula teórica, né? Então, achei um polinômio que ele vai ter o quê? 1, 6, 0 e menos 1, tá? Aí, pessoal, eu vou usar uma função da NumPy que chama polyval, que é polinômio values, tá? O que significa value, né? O que significa essa função aqui? Se você dá os termos do polinômio, né? O termo A0, A1, A2, A3, ele vai já fazer isso para ti, tá? Só que o que acontece? Essa polyval aqui, depois vocês olhem a documentação dela, ela lê ao contrário. Então, como ela lê ao contrário, né? Esse aqui tem que estar no final e assim por diante, né? Eu usei um comando chamado reverse aqui, né? O que é esse comando reverse? Ele vai inverter a ordem dessa lista aqui, né? Então aqui, ó, se eu der um print A0 aqui para vocês, né? Eu vou dar um print A3 para vocês verem aqui, né? Só para vocês verem aqui. Eu vou rodar essa coluna, ele calculou, tá vendo? Ele inverteu a ordem dessa lista, tá bom? Eu não vou rodar de novo, né? Porque senão vai dar um pauzinho aqui, mas tá vendo? Ele inverteu a ordem da lista, ok? É o tal do comando reverse aí, beleza? Então aqui eu vou rodar de novo, né? Vou printar o A3 aqui, vou rodar aqui. Aí o que significa aqui, pessoal? Eu estou atribuindo a esse Y1 aqui 20 pontos do polinômio, tá? 20 pontos. Então, para que eu faço isso? A partir desse momento aqui, eu já tenho a função montada, né? O meu algoritmo, o meu polinômio é o que eu escrevi para vocês lá na aula, né? Então, se a gente pudesse escrever, ele é alguma coisa assim, né? P de x, tá? Deixa eu botar aqui na... Ele é alguma coisa assim, né? Já, né? P de x a 0, né? Vezes, não tem x0, né? Mais a1 vezes x1. Aqui no caso, né, vai ter x1, tudo isso aqui é elevado a 2, né? A1, não, A1 mesmo. A1, então alguma coisa nesse sentido, tá, pessoal? Mais A2, mais A2, devia ter deixado isso pronto já, né? Mas não deixei, agora tem que fazer aqui, né? x2 quadrado, certo? Aqui x2, ok? Mais o A3. Então, nós estamos falando de alguma coisa nesse sentido aqui, tá, pessoal? X3 aqui, X2, A2, ok? Estou falando desse polinômio aqui em específico, beleza? Então, seria isso, né? O nosso polinômio é alguma coisa nesse sentido aqui que vocês estão vendo, né? Então, eu encontrei o 1 é o A0, o 6 é o A1, o menos 0 é o A2, então esse termo aqui corta, né? E o A2 é o menos 1. Beleza, pessoal? Então aqui, o que essa função polyval faz? Você tem que dar o reverse primeiro, né? Para inverter a ordem da lista. Lá na documentação vocês olhem. E aí eu venho aqui e faço assim, ó. Ó, dada essa função, eu quero plotar 20 pontos. Só para mim ver se a careta do negócio está parecida, né? O gráfico, né? Então é isso que eu faço aqui, né? Deixo uma lista vazia. Passo aqui o comando linspace, né? 20 pontos entre 0 e 3. E aí saiu atribuindo usando o comando o polyval e o append aqui para salvar, né? Dentro desse y1. Se eu plotar aqui o print y num 0, né, pessoal?
se eu fizer isso aqui, vocês vão ver que ele atribui uma lista com 20 pontos para mim, né? Com os valores desse polinômio aqui para aproximação o quê? Para aproximação do tipo A0, né? Que usou o Vandermonde lá de A0, né? Que, ou seja, uma reta, né? Equação da reta que vai fazer. Então, faço isso para o zero, faço isso para outra reta que eu atribuí, faço isso para a parábola e faço isso para a curva do terceiro grau. Beleza? Hora que eu faço isso, o que eu venho aqui? Vou plotar todos os gráficos, né? Então, fiz o plot aqui do dado experimental e vim aqui fazendo o plot dos numéricos, né? Numérico 1, 2, 3 e assim por diante, né? Coloquei os Einstein's Dashed aqui, né? Que é o tracejado, beleza? Então, fiz isso. E aqui estou plotando as minhas curvas, né, pessoal? As minhas curvas para detectar as aproximações, né? Detectar. Vocês podem ver que a curva do terceiro grau, ela passou certinho em cima dos pontos aqui, né? Ficou bem organizado. E a amarela, né, ela ficou já um pouquinho distante, né? E aqui, pessoal, para finalizar o nosso exemplo, eu vou usar a biblioteca Matrix, que é a Permetrics, para fazer esse cálculo, né? Quando a gente faz o R quadrado, tem que ter um cuidado, porque o R quadrado você tem que fazer, se você tem que fazer o mais ou menos assim, ó. Mais ou menos não, você tem que fazer assim, né? Você tem que ver em cima do ponto experimental quanto que o polinômio deu. Então, tomem cuidado que quando você faz a métrica, né, de comparação do R quadrado, você tem que comparar ponto a ponto. Então, se você tem 4 pontos, você tem que comparar só nos 4 pontos. Você não pode comparar aqui no meio, porque aqui no meio não tem dado experimental, né? Então, você compara a resposta da predição com a sua observação, tá? Então, aqui, ó, faço a mesma coisa, né? Então, coloco 4 pontos. Agora, quem que é os 4 pontos que eu quero fazer o polival aqui, que eu quero descobrir o valor? O termos independente do Vandermonde lá continua sendo o A2, né? Isso aqui não tem segredo, né? Que a gente determinou lá em cima, que são os valores dos polinômios, né? Os termos, né? Então, aqui eu vou usar o exemplo do A2, tá? Então, se for o A2, como é que fica isso aqui? A parte que elimina, né, pessoal? Como se fosse o A2, fica assim, né? Então, eu tenho o A0, o A1 e o A2. Então, eu tenho esses valores aqui, que é isso aqui, né? Uma lista, ok? Vamos printar isso aqui, para a gente estabelecer. O A2, né? Eu vou ter que rodar de novo aqui, pessoal, porque bagunça lá embaixo, né? Então, peraí, deixa eu rodar novamente aqui. Tudo, vamos rodar tudo para não ter problema. Rodei aqui, Vandermonde. Então, estou fazendo para esse aqui a comparação do R quadrado, tá? Olha o A2 aqui, ó. Então, eu tenho um polinômio de grau 2, uma parábola. A0 é 1, A1 é 12 e A2 é menos 5, beleza? Aí, estou rodando aqui, 20 pontos, tal, certinho. Aqui não tem muito segredo, né? Rodei lá, essa curvinha amarela, beleza? Aí, vim aqui, ó. De novo, faço a mesma coisa. Agora, eu vou avaliar o polinômio para os pontos, né, que eu tenho. Quais são os pontos que eu tenho? Ó, eu quero saber aquele polinômio lá, os pontos observados, os 4 que eu tenho. Aqui já não é interpolação, né? Interpolação é chegar no polinômio. Chegou no polinômio, acabou, que é comparação agora. Então, pega esse dado aqui, ó, o dado real, 0, 1, 2, 3. Vamos ver como é que o meu polinômio comporta, o y comporta, quando eu jogo esses pontos aqui, né? Então, a gente fez isso aqui, né? A gente fez isso. Então, eu tenho meu y1, tá? Se eu plotar aqui, o que que acontece? Quando eu jogo o x igual a 0, o y dá 1, x igual a 1, o y dá 8, x igual a 2, o y dá 5, x igual a 3, o y dá menos 8, tá? É isso que eu faço. Então, peguei meu polinômio e joguei aqui nesses pontos aqui, nessa bolona vermelha, né? Experimental. Aí deu isso. Aí eu venho aqui, ó, pessoal, e escrevo, né? Aí você pode colocar o nome que você quiser na biblioteca, tá? Não tem muito segredo, não. Eu peguei lá a documentação e deixei como está, né? Então, o y_true é o observado. Então, tá aqui os dados observados, ó. Se você for lá em cima e olhar o y3, que é o dado real, né? 1, 6, 5, menos 8. Então, o y_true. O y_prediction aqui, né? Que é o que ele chamou de y_pred, 1, 8, 5, menos 8, tá aqui os 4 pontos. Aí eu venho a faço a métrica, né? Cria aqui um objeto chamado matrix, tá?
Esse matrix entra aqui à esquerda o true e o prediction, e aí vem e printo, tá vendo? O meu coeficiente, né? Aí eu só peguei a função lá, não mudei nada, deixei com 5 casas decimais. Então, o meu R quadrado para esse problema aqui, para a função 2, é o quê? 0,96,721. Se eu fizesse aqui agora, pessoal, ó, se eu fizer aqui, ó, vamos fazer uma outra mudança aqui, vamos botar aqui agora, que é o A3, que eu quero. O A3 é o quê? É a predição para a curva do terceiro grau, né? A azulzinha aqui. Vamos olhar como é que ficou? Então, A3 aqui, ó, 4 pontos, só mudei aqui, ó. Só mudei aqui. Olha lá, ó. Ele botou 1, 6 e menos 5. Você vai ver que, vou escrever aqui, ó, 1, 6 e menos 5. Quanto que é para dar o R quadrado? Vai dar 1, né? R quadrado vai dar 1, beleza? Se eu fizer agora para a curva zero, lá, a equação da reta, é essa aqui, para a predição em relação a isso, né? Eu vou colocar aqui a zero. Vocês vão ver que não vai dar um negócio muito legal, né? Mas olha aqui, a zero. Eu coloquei aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó. Y predito 1, 6, 11, 16. 16, né? Olha só como é que vai ficar ruim. Já deu negativo, não faz nem sentido, né? Então aqui, ó, pessoal, não tá legal, né? Então isso aqui é um valor que nem existe do R quadrado, né? Então a gente tem que fazer aqui, né? E tirar sempre essas medidas aí, beleza, pessoal? Então eu finalizo a aula aqui de hoje, né? Com esses esquemas aí, tá bom? E aí a gente finaliza esse conteúdo aí de sistemas de equações. Beleza, pessoal? Abraço para todos vocês.